João capítulo 12, versículo 47, está escrito o seguinte, são palavras do próprio Jesus Cristo, estão marcadas em vermelhos em algumas Bíblias, porque é Jesus que falou. E Jesus ele começa dizendo assim nesse versículo 47, e se alguém ouvir as minhas palavras, Jesus está dizendo, se alguém ouvir as minhas palavras, mas não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, se alguém ouvir a minha mensagem, se alguém ouvir as palavras de Jesus e não der crédito, não acreditar nelas, não seguir elas, Jesus não julga essa pessoa. Porque Jesus não veio para julgar, Ele está dizendo aqui, eu não vim para julgar, mas eu vim para salvar, eu quero salvar essas pessoas. Então, versículo 48, e quem me rejeita a mim, não recebe as minhas palavras. E aqui, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia, porque eles serão julgados pelo que ouviram. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, Jesus não falou dele mesmo, mas o Pai, Deus, me enviou. Ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Amém? Glória a Deus. Então Jesus está dizendo aqui que ele tem falado das palavras de Deus. Ele não falava dele mesmo, era do que o Pai deu para ele, transferiu para ele. E os mandamentos de Deus são vida eterna. Quem obedece e segue esses mandamentos de Deus tem a vida eterna. Eles são a garantia nossa de recebermos de Deus a vida eterna. Mas os que rejeitam essa palavra, eles já estão condenados, eles já estão julgados pela própria palavra. A palavra já é a sentença sobre a vida deles. Eles já sabem da verdade, eles já sabem do que está sendo dito, e eles rejeitam essa palavra, então eles já estão condenados pela palavra. Então Jesus não precisava condenar, e ele já disse, eu não vim fazer isso. Já tem a condenação, aquele que desobedece o que foi dado por Deus, já está condenado. Eu não preciso fazer mais nada. O mundo já está condenado pelas palavras que foi derramado. Então o que Jesus veio fazer e nós precisamos fazer, é daqui para frente salvar. A missão dele foi essa, de salvar as pessoas, e nós precisamos seguir esse caminho. Então nessa noite eu quero pregar um pouco sobre o cuidado que nós precisamos ter diante de Deus, diante dos homens. Nós precisamos ter um cuidado muito grande diante dos homens, diante da sociedade, diante de Deus, para nós não sermos rejeitados por Deus e pela sociedade, e para que nós não sejamos prejudicados diante de Deus e diante da sociedade, física e espiritualmente. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque por muito tempo cristãos agiram como se eles fossem juízes. Quantas pessoas vocês já viram fazer isso? Quantos cristãos já viram fazer isso? Agirem como se eles fossem os juízes dessa terra, como se fossem os deuses, mas na verdade somos os servos. Nós somos chamados como servos. Então muitos infelizmente viviam apontando o pecado dos outros, apontando o que era pecado, em vez de apontar o caminho da salvação. Dentro de cada uma, a pessoa já tem um espírito que mostra para ela que tal atitude é errada. Ela se sente constrangida. Muitos, infelizmente, seguem isso. Não escolhem o lado bom, não escolhem fazer o que é certo. Mas elas já têm dentro delas um espírito que mostra que aquela atitude de empurrar, de maltratar, de tomar alguma coisa do amiguinho, desde criança, elas já sentem que aquilo é errado. Uns brincam, riem e seguem esse caminho, outros escolhem o caminho justo. Não, parei, não vou fazer, porque não agrada a Deus. Então, mas infelizmente, muitos cristãos viviam fazendo isso, condenando os outros ao inferno. Quem sou eu? Não sou dono do inferno nem do céu. Então eu não posso mandar ninguém para lá. Né? E a gente tinha mania, muitas pessoas têm mania de mandar os outros para o inferno, condenar eles. Muitas pessoas, já vi casos de várias igrejas expulsando pessoas através de privações, de maltratamento, aí pessoas sendo afastadas, pessoas que eram para ser ganhadas pelo amor, estavam sendo afastadas das igrejas, afastadas do hospital, pelo desamor, pela falta de cuidado, de carinho, por serem maltratados por muitos cristãos.
como se ele fosse melhor do que aquela pessoa, como se ele fosse mais digno de Deus e aquele não fosse digno de Deus. E essa forma de tratar com indiferença, essa forma de se achar mais santo, mais justo, mais digno, essa forma de acusar, apontar o erro das pessoas, por muito tempo atrapalhou diversas pessoas de entrar, de vir para a igreja, de caminhar. E hoje mais do que nunca. Hoje as palavras têm mais poder do que nunca. Muitos estão sendo condenados pelas palavras que estão sendo usadas. E nós precisamos tomar cuidado, porque as palavras podem salvar, mas elas podem condenar. Elas podem atrair, mas elas podem afastar as pessoas do caminho da verdade de Cristo. Então isso atrapalhou o evangelho de crescer e ser bem visto por muitas pessoas. E isso tem criado muitos problemas na igreja. Essa forma de tratar tem criado vários problemas. Muitas pessoas veem o cristão como um chato, um nojento, aquela pessoa que se acha, por causa da forma dela tratar os outros. Muitos familiares não conseguem ganhar os outros familiares para Jesus, porque eles usam palavras brutas, palavras de ignorância, palavras de condenação, ao invés de usar palavras de salvação, ao invés de apontar o caminho da luz, ficam revelando o pecado. Tem algumas igrejas que revelam CPF, revelam até pecado. Deus não faz isso, Deus não trabalha com isso. Deus não trabalha com constrangimento, Ele trabalha com convencimento. Ele trabalha com o fazer entender a necessidade de mudar de vida, de postura, de ser nova criatura. Então isso tem criado essa forma de agir. Quando a pessoa é bem recebida na igreja, ela quer voltar, ela quer caminhar, ela se sente bem, amada e recebida. Em outros lugares ela não teve aquele atendimento, então ela vem para a igreja. Mas se ela vem para a igreja, ela não for cumprimentada, ela não for vista, ela não for notada, ela não for bem recebida, ela não volta, ela não quer caminhar. E qual sentido faz caminhar num lugar que as pessoas não te notam, não te dão importância? Ou só porque você está com um boné, com um brinco, uma forma diferente da gente agir, nós olhamos atravessado ou não tratamos da mesma forma, e não podemos fazer acepção de pessoas. Vinde a mim como estáis. É do jeito que você está, homossexual, vem para a igreja, vem para cá. Vamos abraçar, vamos receber. E quem vai trabalhar a mudança no coração dele é a igreja. É a amizade, é o Espírito Santo, é o envolvimento. O caminhar junto muda a atitude das pessoas. Quando pessoas começam a caminhar com crente, elas se tornam crentes. Quando pessoas começam a caminhar com quem bebe, elas acabam bebendo, acabam usando droga, porque estão caminhando com quem usa droga. Então as pessoas caminhando com a gente, elas serão contagiadas pela nossa luz, ganhadas pelo nosso amor. Então por isso, por esse tratar agressivo de muitos cristãos, é que hoje temos tanto espaço para os coaches com palavras de afirmação, palavras de autoajuda, ao invés de palavras de ajuda do alto que mostram o caminho que precisamos trilhar. Temos hoje um evangelho massageador de ego. Você vai vencer, você vai prosperar, Jesus. Ao invés do evangelho de cruz. Porque muitos estão procurando palavras que soem gostosas no ouvido, e outros estão procurando encher a igreja e acabam se unindo do inútil ao desagradável. Então muitos estão massageando o ego do oprimido e o mantendo cativo, mantendo ele preso no pecado. Mas o oprimido, ele já é oprimido pela vida, pela situação, pelos próprios espíritos que às vezes o atormenta, pela própria vida que às vezes leva, e ele busca um conforto, ele busca um consolo, e ele não encontrou esse consolo ainda. Então quando ele vê um coach trazendo uma massagem para o ego, ele acaba aceitando. E quando eles veem uma igreja condenando, ao invés de vinde a mim, deixa eu te aliviar o fardo, tira esse fardo, larga isso, mas em amor, eles precisam ouvir isso para que eles larguem desse cativeiro, sejam tratados. Então, mas muitas pessoas acabam ficando nesses lugares com palavras doces que nada ajudam a resolver o problema, mas trazem conforto para o coração oprimido. E infelizmente acabam tratando um problema como comum, um pecado como comum, e se aproveitam da falta de amor e de respeito de muitos cristãos e acabam continuando cativos. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa postura para que ela não empurre as pessoas para fora, não crie barreira para as pessoas,
mas criam acesso para que elas conheçam a verdade e através da nossa vida elas sejam transformadas. Então, Jesus vai mostrar, o mundo não precisa de juízo, ele já tem o juízo da palavra, ele já foi julgado pela palavra, ele já foi condenado pela palavra, ele precisa de salvação, e a salvação está em Cristo, e Cristo está em nós, então ela precisa ser vista através de nós. Então essas pessoas não precisam mais de juízes, já tem juiz demais, a palavra já é o juiz delas, mas elas precisam de advogados para a libertação. E nós, como cristãos, somos chamados a ser esses advogados para libertar essas pessoas da opressão. Jesus é o nosso advogado e nós somos servos de Jesus para sermos advogados dessas pessoas, intervir a favor delas. Deus, eles não sabiam, Deus liberta, Deus perdoa, Deus diminua a consequência, diminua a pena. Essa é a posição da igreja, não castiga. Vou orar para Deus pesar a mão em você, Deus vai te... Que Deus é esse que eu estou servindo? Não é o da Bíblia. Então eu preciso, o Deus da Bíblia é Deus de amor. Eu preciso, não é aquele amor, pode fazer o que você quiser que eu te amo, não vou, não é também. Mas nós temos que ter cuidado com a forma que nós ensinamos para que a gente não afaste as pessoas de Jesus, mas que a gente venha a ela. Então o chamado da igreja sempre foi para o ministério de Jesus, sempre foi o chamado de Cristo. Chamar para estar perto, chamar para poder cuidar, abraçar, tirar os carrapichos, libertar das opressões. Foi isso que Cristo fez. Ele ia até os pecadores e chamava: Mateus, vem Judas, venham. E chamava as pessoas: venham para perto de mim. Ali ele amava, ele demonstrava amor, abraço, cura, ele limpava as feridas, ele tratava a alma, ele ensinava o novo caminho. A partir de hoje, façam assim, porque isso tem destruído a sua vida, isso não dá certo, viu? Então sigam o novo caminho. Então ele ensinava o caminho de cruz que salva, renuncie às coisas dessa vida, busque as coisas do alto. Mas muitos, infelizmente, têm preferido seguir o evangelho de João Batista e de gritar, raça de víboras. Mas eles esquecem que o próprio João Batista gritava: arrependei-vos, pois é chegada a vocês, é dada a vocês, é a hora de agora o acesso ao reino de Deus. Vocês querem viver o reino de Deus? Arrependam-se e venham para Ele. Não era condenação. Ele condenava os cristãos da época, que apontavam o dedo, julgavam e achavam melhor do que as pessoas. Então, mas condenar sempre é uma atitude que faz bem ao ego humano. O homem, ao condenar, ele se sente mais santo, ele se sente melhor por estar condenando alguém. Isso é uma doença que carrega o homem do fruto do pecado, que nós temos que curar isso dentro de nós, não deixar isso acontecer. O homem está com arqueiro de todo tamanho na frente dele, está lá, tem um cisco no seu olho, você tem que tirar esse cisco do teu olho. A revisão quanto a pecado tem que começar daqui de cima. Eu preciso olhar a minha vida, ela precisa estar melhor. Não para que eu possa julgar ninguém, mas para que eu possa ser exemplo para alguém. Eu não tenho que julgar, eu não tenho direito de julgar ninguém. Pelo contrário, eu preciso tomar cuidado para que eu não seja julgado. E já tem muita gente que julga a gente. Nós precisamos, como eu falei, seguir o evangelho de Cristo, não tentar criar um novo evangelho de condenação. Então muitos, infelizmente, têm agido assim, sem entender, por muito tempo sem entender, têm agido como acusadores. Mas a Bíblia tem nos mostrado para nós o perigo disso, porque isso desagrada a Deus. Quando você olha a mensagem, o Evangelho, ela trabalha totalmente ao contrário disso. O único que pode corrigir os filhos, castigar e bater é o pai. Se o irmão mais velho tentar bater no irmão mais novo, o pai vai castigar o irmão mais velho, mesmo que o mais novo esteja errado. E nós, como irmãos mais velhos, que já aprendemos algo de Deus, temos que tomar esse cuidado. Porque o nosso chamado pelo pai é para ajudar essa criança mais nova a não se machucar, a entender e aprender o que o pai quis ensinar e a proteger ela, a cuidar dela. Nós não temos o direito de bater, só o pai tem direito de corrigir. Então, como não vemos no texto acima lido, Jesus está dizendo para nós lá, nós temos que tomar esse cuidado com o nosso julgamento. E na Bíblia, em Lucas 18, vai estar escrito lá também que muitos, está escrito que muitos confiam em si mesmos, confiam nas suas próprias atitudes, se acham justos,
E por isso se acham no direito de pisar, desprezar as pessoas. Lá conta a palavra do publicano e do fariseu que subiram no monte para orar. O fariseu ali representava a igreja, representava os cristãos, os crentes, que se achavam os justos, os santos, melhores do que os outros. E o publicano ali representava os gentios, representava as pessoas que mesmo na sua pouca consciência, pouco conhecimento de Deus, conheciam quase nada, tentavam fazer o que era certo, se humilhavam diante de Deus, Deus me ajuda, enquanto os outros se achavam mais santos. E Jesus mostrou para nós ali que aquela postura já fazia daquela pessoa errada, porque a postura que nós precisamos ter diante de Deus é nos humilhar, é buscar mais de Deus, né, e seguir a nossa vida tentando ajudar ao máximo. Então nós não podemos nos achar especiais ou isso, né, por sermos escolhidos por Deus. Nós não temos esse direito de acharmos, de maltratarmos as pessoas nos sentindo melhores porque fomos escolhidos. Nós temos que nos sentir agraciados. Recebi um favor que eu não merecia. Recebi algo que eu não é justo para a minha vida, mas a misericórdia de Deus me trouxe. Não é porque eu sou especial, é porque Ele é tão especial, é tão maravilhoso que teve misericórdia de mim. Então não podemos deixar isso crescer ao nosso coração. Nós precisamos entender que o nosso chamado é para servir a todos, é para lavar os pés uns dos outros, né, de nos humilhar diante uns dos outros, como Cristo fez, deu exemplo para nós. Nosso chamado é para amar o próximo, como a parábola do bom samaritano ensina, cuidar daqueles que estão feridos perto da gente, não passar, não, eu sou melhor, eu não posso sujar minhas roupas. Eu preciso sujar as minhas roupas, sim, ajudando aqueles que precisam. Porque se eu chegar diante de Deus com as vestes sujas, fisicamente, de ter ajudado alguém, elas estão puras e brilhantes espiritualmente. Porque as minhas ações a favor do oprimido, elas são agradáveis a Deus. E as minhas ações, achando que eu sou santo demais e não preocupar com o meu próximo, isso são condenatórias às nossas vidas. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes para que a gente não caia nessa de nos acharmos especiais. Nós somos privilegiados, sim, não especiais. Todos que estão lá fora têm o mesmo direito que nós. A diferença é que nós já tomamos posse, nós já abraçamos isso, nós carregamos isso. Então a palavra é para nós, o chamado para nós é para ir atrás das ovelhas perdidas, aquelas ovelhas que estão sem aprisco, que estão machucadas lá fora, às vezes machucadas pelos fariseus, pela antiga igreja, né? Aqueles que foram maltratados e agora precisam, ovelhas perdidas da casa do Pai, têm dificuldade de voltar para Cristo porque foram abandonados pela igreja, pisados pelo ministério. E nós, como igreja, precisamos tentar curar essas pessoas de marcas, sequelas ou pessoas feridas dentro da igreja causaram. Então isso é complicado, porque você ganhar uma pessoa que largou a igreja por causa de alguém que maltratou ela, é mais difícil do que ganhar aquele que nunca conheceu Jesus. Porque esse que foi maltratado, ele tem uma experiência errada deste lugar. E nós precisamos tentar curar isso. E a gente cura isso com amor, mostrando a diferença. Fizeram isso com vocês, nós não somos assim. Foi aquela pessoa, não foi o ambiente, não foi a igreja, não foi o ministério, não é Cristo, não associe isso. Foi alguém ferido lá, foi alguém colocado pelo diabo lá para poder ferir. Então nós só vamos conseguir essa abertura e curar esse coração com o nosso amor, com o nosso respeito, com palavras de vida e salvação, para que esse coração possa se abrir de novo a caminhar com Cristo. Então essas pessoas são mais complicadas. Mas para isso nós precisamos aprender a ter esse posicionamento. Nós não podemos julgar ser melhor do que ninguém. Nós não podemos nos achar melhor do que ninguém por sermos cristãos. Pelo contrário, nós precisamos agir melhor com as pessoas a cada dia, para que elas possam encontrar e reconhecer através das nossas obras e entender através das nossas obras e declarar pela nossa vida, pela nossa postura, que nós somos cristãos. Não é nos acharmos, é eles que têm que identificar que somos, como os discípulos foram identificados na Antioquia, pela atitude deles. Então a nossa atitude é que deve declarar.
Então nós precisamos melhorar o nosso agir cada dia. Então, para nos lembrarmos disso, a Bíblia deixou vários versículos. Nós temos muitos versículos que estão dizendo para nós a respeito dessa necessidade. Tiago 4, humilhai diante de Deus, o versículo 11, 4:11 lá, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão, julga seu irmão. Fala mal da lei e julga a lei. Se você julga a lei, já não estás mais cumprindo, mas estás se sentindo agindo juiz. E só há um juiz, um legislador que pode salvar e destruir. Porém, tu, quem és para que julgues o outro? A Bíblia tem vários versículos, não vai dar para citar todos, porque o nosso horário já vai embora. Mas está lá, está até escrito no banner ali do perdão, Lucas 6,37. Não julgue, vocês não serão julgados, não condenem, não serão condenados. Porém, se perdoar, seremos perdoados. Então nós precisamos entender a importância de não julgar. E o que é julgar? Julgar é formar um conceito a respeito de alguém, é formar um pensamento a respeito de alguém. Se alguém falou mal de alguém para você, uma pessoa falou mal do seu vizinho, e você grava aquele mal, recebe aquele mal, você já está julgando essa pessoa sem conhecer ela, só pelo que alguém desconstruiu, alguém falou mal para você. Faça o seu julgamento você mesmo. Você tem que conhecer a pessoa. Você pode conhecer com o pé atrás, mas você tem que dar a oportunidade de se mostrar quem que ela é. Não julgue as pessoas serem más. Você tem que tomar cuidado e não colocar qualquer um na sua casa. Mas você não pode julgar a pessoa, se é um bandido, sem ter a prova que ela seja. Então um pensamento desse, se é uma pessoa sem respeito, se é uma pessoa sem temor a Deus. Quem somos nós para julgar uma pessoa sem temor a Deus só por uma atitude, só por uma fala? Eu não conheço o coração dela, eu não tenho condição nenhuma de julgar essa pessoa. Então julgar é isso, é ter uma ideia errada de alguém, é emitir um parecer pessoal sobre alguém, falar mal, falar algo ruim, errado sobre alguém, ou sobre alguma coisa. Isso é muito perigoso, porque a Bíblia nos mostra que o único pecado sem perdão é a blasfêmia. E a blasfêmia é justamente atribuir, falar que é do diabo algo que Deus fez. Então está acontecendo uma coisa na igreja, o reteté, os pentecostais ali, é do diabo. Se eu falar isso, eu estou correndo o risco de estar blasfemando. É de Deus, é Deus que está fazendo, eu estou falando demais com a língua de trapo, que não era para me estar falando dos outros, eu estou condenando a igreja, aquela igreja lá é terrível, aquela igreja... E a igreja de Deus, eu estou blasfemando contra a igreja. Então isso é um pecado muito complicado, então nós temos que tomar cuidado com isso. E como nós controlamos isso? Controlando a língua, não julgando as coisas para que não sejam julgados, não tomar postura de juízes. Então nossa missão é simplesmente, simples e pura, falar e ensinar sobre Jesus. Quem é Jesus, qual é a ação de Jesus, o que Jesus gosta, o que Jesus pode salvar, fazer, o que Jesus tem para as pessoas. Evangelho é a boa nova. Jesus veio, agora ele muda a sua vida. Ele quer levar seu fardo leve, a sua dificuldade, e te dar um fardo. Ele quer pegar seu fardo pesado e te dar um fardo leve. Ele quer tirar sobre si o jugo condenatório, a prisão, a necessidade de buscar uma bebida para ser feliz, a necessidade de ter alguém do teu lado, mesmo que ela te bata, te oprima, para que você se sinta amado. Não! Você é amado por si mesmo, por ser quem você é. Então, nós precisamos levar a mensagem de vida e salvação para que essas pessoas encontrem o verdadeiro Cristo. Não o que as pessoas falam, você está condenado, você vai para o inferno. Não vou ganhar ninguém assim. Eu posso assustar, eu posso... às vezes a pessoa vai, vou para o inferno mesmo, então, em vez dela se arrepender, ela vai piorar a situação dela, porque a palavra que ela teve foi condenatória. Agora se você fala, não, Deus tem uma vida melhor para você. Peraí, vida melhor eu quero. Peraí, eu estou sofrendo mesmo. Então a pessoa começa a se interessar e começa a conhecer a salvação, a vida. Tem as renúncias, mas ela vai ver que o que ela renuncia em relação do que ela está vivendo, o que ela renuncia em relação do que ela vai ganhar, é muito melhor. E a pessoa vem pela essa palavra de vida, não pela... Então, nós temos que tomar cuidado, porque julgar é dar nossa opinião sobre algo, ou condenar, proferir sentença. Como eu falei, você vai para o inferno. Eu não sou juiz para decretar que ninguém, nem dono de lá, quer a distância daquele lugar. É muita distância.
poder falar. Então eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras para que elas não sejam, em vez de ajudar, distanciar. Então, em vez de atribuir culpa, né, eu preciso trazer salvação. Então, infelizmente, muitos acabavam fazendo isso, fazendo os outros se sentirem os piores pessoas da Terra. E aí os coaches conseguiram espaço, porque muita pessoa condenada pela igreja. Então Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas Ele julga a maldade do nosso coração, Ele julga a intenção com que nós fizemos isso. Então quando nós agimos, falamos assim, sem maldade, Deus não leva em conta. Mas a partir de quando nós sabemos que isso pode prejudicar, que isso é errado, a partir de quando nós fazemos para nos sentir melhor, ou nos sentindo melhor, fazemos, humilhamos, oprimimos, isso é pesado para nós na balança. Nós vamos prestar de conta disso, de cada maldade do nosso coração. Então nós gostamos muito, infelizmente, de fazer isso, de nos sentirmos juízes, né? Porque às vezes tem muita pessoa que aponta o pecado do outro para esconder o dela, ou esquece de ver o dela e que está cometendo o mesmo erro. A Bíblia fala para a gente disso também. Nós temos que tomar cuidado, porque nós erramos nas mesmas coisas. Então precisamos vigiar e ser prudentes no nosso falar, para não sermos condenados pelas palavras condenatórias nossas, para não sermos julgados pelos nossos julgamentos errados que fazemos das pessoas, mas para que sejamos perdoados pelo perdão que liberamos, para que sejamos abençoados pelas bênçãos que decretamos. Porque o que fazemos volta para nós, é a lei da semeadura. Então não julgue as pessoas, né? Não somos juízes para condenar. Romanos 14,4, quem és tu para que julgue o servo alheio? Então nós não condenamos o homem sexual, nós condenamos a prática homossexual, porque a Bíblia condena essas atitudes. Nós não podemos condenar uma instituição por um erro de uma ou duas pessoas que andam erradas, né? Nós não podemos condenar a igreja católica porque alguns católicos saem de lá e vão para o bar tomar bebida. Não foi isso que a igreja ensinou. Nós podemos condenar a idolatria porque a idolatria a Bíblia condena. Então nós não podemos condenar o idólatra, aquela pessoa é uma idólatra. Como é que eu condeno uma pessoa que ela cresceu debaixo do ensinamento, o que ela sabe que agrada a Deus é aquilo, o que ela conhece como temor a Deus é aquilo, e ela faz com maior fé, maior devoção? Como é que eu condeno essa pessoa? O próprio Deus não condena, e pelo contrário, Ele responde à fé de muitas dessas pessoas, porque tem muitas pessoas dessas que têm mais fé do que nós, só está no lugar errado porque ela não tem o conhecimento certo. Então quem somos nós para julgar? Não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para pregar o Cristo salvo, ressurreto, vivo. É essa a mensagem que nós temos que pregar. Muitos se convertem do lugar que muitas pessoas se convertem, mas continuam no mesmo lugar que estão. Permissão de Deus, porque se sentem bem, serão luz naquele lugar para pregar mensagem diferente. Por isso que hoje nós vemos vários católicos pregando mensagens diferentes. Uns falando até contra a idolatria dentro da igreja católica, porque eles entendem que aquilo é errado, que aquilo não agrada a Deus segundo a Bíblia, mas o ambiente eles entendem que é saudável. Está pregando a palavra, vamos pregar. Então tem algumas coisas que a gente discorda, nós temos que discordar das coisas que a palavra fala para discordarmos, mas não podemos condenar, nós precisamos salvar, nós precisamos apoiar, mostrar o caminho. Então, e aí, à medida que as pessoas vão conhecendo Jesus, o Espírito Santo vai convencendo, elas vão mudando, elas vão melhorando. Então, glória a Deus. Então não podemos condenar essa pessoa que cresceu ali achando que era certo. Não é esse o Evangelho, não é essa a boa nova. Não podemos condenar os espíritas ou os pentecostais por discordar de muitas coisas que eles fazem, por discordarmos das doutrinas que eles fazem. Nós precisamos ensinar a essas pessoas o que nós conhecemos certo de Jesus. O que nós conhecemos de Jesus é isso, então é isso que a gente ensina. Não tem que ficar debatendo ou discutindo. Eu estou aqui para pregar a mensagem de salvação que a Bíblia ensina. Esse é o manual, está escrito, vamos ler aqui, vamos estudar, vamos praticar isso aqui. Você quer seguir diferente? Jesus está aqui, Ele não condena, vai, segue, mas a salvação está aqui.
Você quer acreditar em outra coisa? Pode acreditar, direito seu. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque cremos que a salvação está aqui. Você quer fazer diferente? Ó, eu entendo que o certo é esse aqui, vou te ensinar isso aqui. Se você quiser fazer diferente, opção sua. Vou continuar no meu caminho, seguindo a Cristo. Aqueles que quiserem, venham após mim, tomem a tua cruz, sigam, vamos, bora todo mundo junto para a glória. Mas aqueles que não quiserem, vão pular carnaval, não posso fazer nada, eu não posso impedir eles. Mas a condenação é esta, né? Que ouviram a mensagem de Cristo e não deram valor. Então nós precisamos tomar cuidado. Nós não fazemos discípulos para a igreja, para instituições ou para grupos. Nós precisamos fazer pessoas que sigam a imagem e semelhança de Cristo, que andem de acordo com a vontade de Deus, não importa onde elas andem, desde que sigam a palavra de Deus, nós precisamos respeitar os direitos de cada um. Então a nossa mensagem não é confrontar as pessoas, é alertar as pessoas para que elas escolham a vida, para que elas escolham Cristo. Então é assim que Deus mudou a nossa história, é assim que Deus muda a vida de cada um. Então as nossas obras vão salvando, as nossas atitudes vão salvando e ganhando pessoas. É com palavras de amor, de carinho, é com palavras de sabedoria que nós vamos ganhando os nossos amigos, a nossa família, aqueles que estão perto de nós. Eu não aceito o conselho de qualquer um, eu não busco o conselho de qualquer um. Se alguém que nem conhece a minha vida vier falar comigo, ela pode até vir falar: eis que te digo que o Senhor, filho, eu vou examinar o que você vai falar aí. Se eu entender que é de Deus, eu recebo, senão, não te conheço. Ah, você está todo errado. O problema é seu, eu não te conheço, quem é você? Agora, se a minha pastora chega perto de mim, se a minha mãe chega perto de mim e fala: ó, filho, está errado, ela tem intimidade, ela tem liberdade. Então tem muita gente que nem te conhece, chega para você apontando pecado, apontando erro, falando um monte de coisa, querendo julgar. Tem muito crente fazendo isso. Primeiro você vira amigo, você acolhe a pessoa, você recebe a pessoa. Depois que você recebe, aí você mostra a direção, viu? Aqui, ó, vamos tirar esse carrapicho aqui, ó, tá te ferindo aí, dói. Então, muda essa atitude sua na vida pessoal, na vida profissional. Muda essa atitude no relacionamento. Só dá conselho de vida, de relacionamento, só é recebido esse conselho de quem é próximo. Então primeiro a gente tem que ser próximo. Por isso que Jesus chegava, se aproximava, entrava: vou mostrar na sua casa. E aí ele começava a falar, pregar, ensinar e ganhava as pessoas. As pessoas se convertiam, porque primeiro ele se mostrava amigo. Eu vim salvar, eu vim te ajudar. Eu não vinha condenar, ficou de fora, na minha casa você não entra. Ser mal recebido. Então nós precisamos abrir as portas, não fechar as portas para o Evangelho. E abrir as portas do coração da pessoa quando tratamos ela bem, quando tratamos ela com o amor de Cristo. Aí ela se abre o coração, ela busca em nós conselho, ela recebe de nós o conselho, e aí a mensagem de Cristo através de nós ganha espaço, a semente cresce, e aquela pessoa é mudada, ela é transformada. E às vezes através do conselho hoje, o conselho amanhã, né? Vai falar demais na cabeça, ele não quer nem conversar com você, ele não dá mais espaço para você. Agora, se com amor, de vez em quando, na hora que Deus põe no seu coração, você fala, uma hora você é ouvido e a pessoa muda de atitude e se mantém. Então não é negociar princípios, né? Nós não temos que deixar de falar do que é pecado, mas temos que mudar a estratégia. O mundo mudou, o século mudou, as pessoas mudaram, o inimigo mudou, nós precisamos mudar a estratégia, porque senão seremos pegos pelas costas. O inimigo deu a volta, nós estamos lá esperando o inimigo, ele chega por trás e mete a faca, porque fomos pegos desapercebidos. Então não é negociar princípios, mas é mudar a forma de abordar. Uma igreja antiga criou uma resistência, uma barreira, a igreja nova quebra essa barreira no amor, na inteligência, na proximidade, do partir do pão, na comunhão, e abre esse acesso. Então não é mudar princípios. Princípios são inegociáveis, mas é tirar a brutalidade das palavras, tirar o peso das palavras e trazer e usar palavras amigas. É substituir, né, a brutalidade pela leveza do Evangelho. O Evangelho é leve e ele veio trazer leveza. Não foi um fardo leve? Não é um fardo pesado. Então essa geração que já está
já está afastada de Deus pelo divórcio, essa geração que já está oprimida, não conhece o amor de pai, não conhece o amor de mãe, não conhece afeto direito, essa geração que é afastada dos amigos pela tecnologia, não tem proximidade, amigos pela internet, acabam se suicidando porque alguém falou uma palavra dura, uma geração ferida que não teve um afeto, um carinho direito. Se você tentar chegar para ela e falar para ela que você vai para o inferno, ela vai te mandar para o inferno. Você tem que mostrar o Deus de amor para ela, que nunca teve amor, que nunca recebeu amor, foi abandonada pelos pais. Deus nunca te abandonou. Deus sempre esteve com você. Qual situação difícil você passou? Deus sempre esteve do seu lado, porque Deus não te abandona. A diferença é que depende da posição, da atitude que nós tomamos. A vida te maltratou, se você maltrata os outros também, você vai colher frutos maus. Agora, se você muda a sua atitude, a resposta muda diferente. Ela é diferente sobre a sua vida. Então, infelizmente, por não compreender isso, muitos têm usado palavras que têm fechado portas, têm distanciado os jovens, principalmente os jovens, que não querem esse evangelho, que privam de tudo. Eles não entendem que não é privação, é proteção, porque eles não tiveram isso. Então nós temos que ensinar isso da melhor forma para conseguir ganhar essas pessoas. Então não é brigando, não é batendo, não é discutindo, é amando, é praticando junto, é abraçando. Porque quando a pessoa chega abraçada, ela quer voltar, ela não tem amor lá fora, ela está tentando buscar nas drogas, na prostituição, ela está tentando buscar nas vaidades da internet, nas telas, um conforto para o coração que só tem em Cristo, e na igreja que é exemplo de Cristo. Então a igreja precisa ser esse exemplo de Cristo, ela precisa ser esse acolhedor, esse braço do Pai que acolhe. Mas a igreja tem quisto ser, está querendo ser o chicote do pai que bate. Não é o chicote do pai que bate. O pastor não é para bater. O pastor é para buscar a ovelha. Então nós, como pastores de Deus, nós como igreja de Deus, imagem do Pai, nós precisamos colocar debaixo das nossas asas, é pegar pessoas e orar por elas até que elas sejam convertidas, até que elas sejam curadas, até que elas sejam libertas, abraçar essas pessoas e dizer: você é importante para mim, eu preciso de você, eu quero você na presença. A igreja precisa fazer isso, não fechar as portas. Saiu o azar dele. Não podemos abandonar e fechar a porta dessas pessoas. Então não é deixar de pregar, mas é pregar sem atacar. Não é deixar de falar, mas é falar sem oprimir, é falar sem ofender. Não é deixar de ensinar, mas é mostrar a escolha que se tem. Escolha, pois, a bênção. É ensinar a necessidade de ser responsável com a casa, com a família, e mostrar os benefícios disso para que essa pessoa escolha: eu quero isso para a minha vida. É isso que eu sempre sonhei, é isso que eu estava buscando e não sabia onde estava. Quando eu voltei para Cristo, eu estava afastado, meu coração agoniado. Eu deitado num quarto, numa segunda-feira, porque não tinha um lugar para ir, nem boteca aberto direitinho. Eu deitado no sofá, colocando a televisão assim, a alma aflita, eu apertando os botões, mudando de canal. De repente, R.R. Soares. Parei lá, ele pregando, a mensagem começou a produzir algo no meu coração. E de repente, na hora que ele terminou a pregação, aquela paz que veio através da mensagem que ele estava pregando. Você já viu a mensagem do R.R. Soares, como é que é? Você já viu ele brigando, ele chamando a atenção? Mensagem de amor. Aquelas palavras dele penetraram no meu coração. Eu falei: Jesus, é isso que eu estou precisando, eu preciso voltar para a igreja. E daí para frente foi o processo. E glória a Deus, eu estou aí. Mas eu lembro que o que marcou a minha vida no início do regresso foi isso aí. Então essas palavras de amor, de vida, precisam ser voltadas. Então é assim que nós ganhamos as pessoas perto de nós. Primeiro através da amizade, depois da bondade, do caminho, do discipulado. Discipulado é isso, é conselhos após dia após dia, caminhando junto, estando perto, perguntando se precisa de ajuda, preocupando com o que essa pessoa está passando. E isso é o amor como arma espiritual que a igreja precisa usar. Amém? Então essa mensagem de Deus ao nosso coração hoje. Tomemos cuidado com a nossa postura, porque da forma que julgamos, seremos julgados, da forma que agirão conosco. Se nos afastamos, afastarão de nós. Se nos aproximamos, serão íntimos de nós. E se nós queremos ganhar, nós precisamos entrar. Como é que você entra numa casa onde você não é bem recebido? Você entra numa casa onde a pessoa é sua amiga. Você tem liberdade de falar
Você tem liberdade de ensinar aquele coração que confia em você. Então a igreja precisa ser essas pessoas que são benquistas nas casas, que são benquistas nos lugares. Não são aquelas pessoas... chegou o juiz. Não. Chegou o servo de todos. Chegou o amigo de todos. Chegou a pessoa que tem palavra branda. Chegou a pessoa que tem palavra de vida eterna, de salvação, de amor. Não a pessoa que fica apontando o meu erro. O meu erro, o Espírito Santo me convence e eu mudo de atitude. Então é assim que nós vamos mudar essa nova geração, aflita, oprimida, perdida. Ser dessa luz, mas a luz perto, porque a luz de longe você corre se depender do alvo dela. Nós precisamos brilhar perto das pessoas, para que elas consigam, através da nossa luz, ler a mensagem de Cristo na nossa vida. Amém? Então põe sobre os teus pés essa é a mensagem do Senhor no nosso coração nessa noite. Pai amado e querido, Deus eterno, santo e poderoso, obrigado pela tua palavra que veio mais uma vez de confronto ao nosso coração, nos chamando a melhorar, nos capacitando a agir melhor a cada dia. Obrigado pela tua palavra que vem produzindo fruto ao nosso coração e vem nos assemelhando ao Senhor. Palavras que nos limpam dia após dia, para que sejamos, ó Deus, não juízes, falsos juízes nessa terra, mas que sejamos expressão do amor de Cristo, que sejamos continuidade do ministério de Cristo, que sejamos nós, ó Deus, esses cristãos que têm acesso em qualquer lugar, que têm respeito em todo lugar, que são bem vistos, são bem quistos, são ouvidos, porque tem o amor de Cristo no coração. Que venhamos nós, ó Deus, a ganhar essa geração, a curar essa geração ferida, a dar a ela aquilo que elas não têm, aquilo que eles procuram. Ó Deus, procuram ser amados, procuram ser aceitos, procuram ser respeitados, procuram ter pessoas perto, ó Deus, e por isso aceitam qualquer um. Mas, ó Deus, que venhamos ser nós, essa igreja que mostra, ensina, revela, aponta o caminho da salvação, e o maior amigo e conselheiro de todos é Cristo. Então que venhamos ser nós a levar essa mensagem de Jesus, ó Pai. Que venhamos ser nós a ganhar essas pessoas, essa geração ao Senhor. Nos ajude, nos dê estratégia para usarmos nesse novo tempo, nesse novo século, para que nós consigamos, ó Deus, continuar, desfazer as obras do diabo, destruir os enganos do maligno, libertando as pessoas da opressão, libertando as pessoas dos vícios, libertando, curando os corações feridos, até mesmo pelas igrejas. Ó Deus, que venhamos nós, através do nosso testemunho, ganhar espaço e estabelecer o seu reino. Assim te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor pelo dia de honra, em nome de todo louvor. Aleluia. Rian, tá ficando velho? Não, tá ficando velho não? Eu fiquei sabendo que você ficou um ano mais velho. Você fica maduro, né? Experiente, né? Glória a Deus, é isso aí. Eu tô ficando velho, né? Minha sogra já tá, né? E você tá ficando só experiente. Não ofensa não, minha sogra, é brilho. Velho e vivo é sinal de bênção de Deus. Velho e vivo com saúde é bênção de Deus. Glória a Deus. Então queremos orar pela sua vida. Vem cá mais sua mãe, aniversariante do mês. Prendeu vocês mais 5 minutos. Deus amado e querido, aqui diante de Ti apresentamos o Rian, Pai, esse jovem que está na Tua presença. Deus, nós te pedimos, continue iluminando o caminho, a mente e o coração dele, continue protegendo o espírito, a alma, o corpo dele. Pai, que todo mal ao redor dele, que tenta alguma coisa, que planeje alguma coisa contra ele, seja frustrado, caia por terra, seja impedido em nome de Jesus Cristo. Que os planos do diabo sejam frustrados e que ele fique invisível aos olhos do mal, para que o mal não consiga chegar perto. Ó Deus, que os teus anjos o guardem, o blindem onde ele estiver, que o teu espírito o fortaleça e o capacite, que ele cresça em graça e conhecimento do Senhor, em sabedoria dos céus, que ele cresça cheio dos teus dons, que quem olhar para ele veja a imagem do Senhor, veja luz, veja força, veja graça. Nós o abençoamos em nome de Jesus Cristo. Nós invocamos as tuas bênçãos sobre a vida dele, que sejam muitos anos pela glória de Deus e muita alegria para a família, em nome de Jesus. Amém. Parabéns para você, essa data querida, das felicidades, muitos anos de vida. Glória a Deus por essa vida. Hoje não é por mim não, mas vai ter para você. A gente não sabia se vocês iam vir, porque feriado tem, quem tem oportunidade não passeada assim, glória a Deus, Deus abençoe vocês.
Que o grande amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo, força, presença de Deus seja com cada um de nós. Vá em paz para a sua casa com essa mensagem no seu coração. Que você seja luz, mão estendida do Senhor. Que você seja amor de Cristo, o amor de Deus espalhado pela terra. Para que o Senhor voltando, Ele haja ainda paz na terra à nossa volta. Que ache o nosso coração diante dEle, brilhando e exalando o perfume de Cristo. Deus te abençoe.